Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tentar responder uma pergunta que eu recebi esses dias de um pai, não foi uma mãe não, foi um pai, que perguntou: quais são as certificações necessárias para um profissional de educação física trabalhar com crianças com transtorno do espectro autista? Então, não saia daí, confira o vídeo. Bom, como sempre, eu vou deixar aqui embaixo os links de todas as redes sociais, as minhas redes sociais, do Esporte e Inclusão. Você que já segue o canal, eu vou logo pedir o seu like, isso ajuda muito o canal. E para você que ainda não me segue nas redes sociais, nem aqui no canal, espera um pouco. Assista o vídeo até o final. Se esse vídeo contribuir com algo, aí sim eu vou pedir o seu like e a sua inscrição. Bom, então essa foi a pergunta que eu recebi, né? Se é necessário certificação, alguma certificação específica para trabalhar com crianças com transtorno do espectro autista, com pessoas, adultos e adolescentes com TEA. Vamos lá, eu vou começar assim, falando da educação física, que é a minha área, claro, né? Eu não iria falar de outra área. Para prescrever treino, então, treino de fortalecimento, treino para perder peso, treino para ganhar condicionamento físico, treino que envolva corrida, que envolva exercícios com resistência, né? Exercícios com peso e muitos outros tipos de exercícios físicos, né? A gente está falando de exercícios físicos, atividade com repetição, planejamento, com objetivo específico de melhorar algo na saúde, falando a grosso modo, né, dos exercícios físicos. O exercício ele tem que ser, como é que eu posso falar? Prescrito por um profissional de educação física. Então, aí vamos começar aqui, ó. O curso de educação física. Quando eu fiz o meu curso de educação física, ainda não eram 4 anos. Era assim, 3 anos a licenciatura e mais um ano o bacharel. Acho que eu fui a primeira turma, né, que entrou nesse novo formato, né? Foi o meio do meu curso que mudou. Então, ali no meio do curso, a gente pode escolher, né? Licenciatura, fazer a licenciatura, então você podia fazer a licenciatura e ponto, ou você poderia fazer a licenciatura mais o bacharel. Então, eu fiz os 4 anos, né? Então, a educação física, fazer educação física é primordial. Sou professor de educação física, pode prescrever treinos, então seja para pessoas com transtorno do espectro autista, seja para pessoas com outras deficiências, seja para pessoas com desenvolvimento típico, profissional de educação física, natação, musculação, exercícios físicos, enfim. Então vamos começar aqui. Na faculdade tem a fase que você faz estágios, então ali você já começa a ter seu primeiro contato com, como é que eu posso falar, com a área de trabalho, a nossa área de trabalho. Então, ali dentro da faculdade, você já começa a ter seus primeiros contatos com estágio. No meu caso, eu fui para natação. Depois, a natação sempre foi o forte ali onde eu comecei tudo, mas tinham muitos alunos que foram para atletismo, tiveram muitos alunos ali na minha turma que foram para academia. A grande maioria vão, né, para as academias. Então, são os nossos primeiros contatos. O estágio, ele é fundamental, gente. Primeiro que você tem que ter o estágio, você tem que assinar ali o estágio. Não sei se é assim em todas as universidades, eu acredito que na grande maioria seja assim. O estágio é fundamental, você tem que fazer estágio para você já ter as primeiras experiências, né? Eu tive muita sorte que eu fui para uma academia de natação e logo no meu primeiro ano eu tive contato ali com o meu primeiro aluno com transtorno do espectro autista. Depois disso eu comecei a fazer cursos de extensão. Eu fiz cursos na área ministradas por psicóloga, eu fiz cursos ministrados por fono, eu assisti palestras ministradas por médicos, fonos, terapeutas ocupacionais, enfim. Então existem os cursos de extensão, né? Existem os workshops, existem as palestras. Nossa, no começo da minha carreira, gente, eu ia em muita palestra, principalmente dos terapeutas ali que trabalham com transtorno do espectro autista. Então, tinha palestra de TO, fono, de psicóloga, de médico. Eu estava sempre nessas palestras. Por quê? Porque eu queria
eu queria entender melhor o que era o autismo, ainda não era transtorno do espectro autista, né? Então, eu queria buscar respostas. Então, você que agora está graduando na aula de educação, no curso de educação física, ou para você que acabou de receber seu primeiro aluno, tem muitos meios de você estudar, né? Então, artigos científicos, sites confiáveis, palestras, cursos de extensão, são algumas delas, né? Que você vai sempre buscar respostas e se preparar e conhecer melhor o que você quer atender. Então, aqui eu estou falando especificamente do TEA. Existem as especializações, então teve uma época da minha vida que eu fui emendando especialização atrás de especialização. Então eu fui fazendo especialização em psicomotricidade, mas querendo compreender o autismo. Eu fiz especialização em transtorno do espectro autista. Eu fiz especialização em análise do comportamento aplicada para compreender, né, o autismo. Fiz especialização em neuromotricidade infantil com menção em natação terapêutica. E nessas especializações eu fui emendando uma atrás da outra para tentar compreender, né, alguns comportamentos do transtorno do espectro autista, porque você nunca sabe tudo, sempre tem coisas novas saindo, então sempre eu fui atrás de respostas. Recentemente eu fiz a prova do mestrado na USP, e a professora perguntou, né, por que você fez essas especializações, e eu respondi, eu fiz para buscar respostas, para compreender melhor o transtorno do espectro autista. Então, às vezes que eu tive a oportunidade de ir para fora para fazer ou curso, não, ou pós-graduação, ou somente para acompanhar um trabalho em um centro ou numa academia de natação, foi para conhecer o que os outros profissionais fora do Brasil estão fazendo na área do transtorno do espectro autista. Então, eu fui emendando aí, né, as graduações. Eu fiz a minha primeira graduação é a educação física. Eu tenho a segunda graduação que é em direito, mas nem por um dia eu deixei de exercer a minha profissão. Serviu muito a minha graduação de direito, muito mesmo, aprendi muito em 5 anos. Fiz o estágio necessário. Enfim, sou bacharel. Não deixei de praticar a minha profissão por nenhum momento. Então, eu fiz a graduação de educação física, fiz os estágios necessários, não fiz estágio em somente um local, fiz estágio em escola de natação e em clube em São Paulo, para ter a vivência, né, o que é o mercado de trabalho. E depois eu comecei a fazer as especializações. Fiz também trabalho voluntário num centro, né, uma semana no centro dos Estados Unidos, para compreender o que os profissionais lá estão fazendo. Então, ao meu ver, né, não tem uma certificação necessária para trabalhar com pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Existem cursos, existem especializações, e aí existe um mestrado que eu passei, que o objeto do meu estudo é o desempenho motor ali no transtorno do espectro autista. Tenho doutorado, né? Enfim, não para. Eu costumo falar sempre para os professores que estão trabalhando com pessoas com TEA, vocês nunca vão parar de estudar, porque sempre estão saindo coisas novas, né? Artigos, estudos, as práticas baseadas em evidências. Então, para quem quer se qualificar, se capacitar, nunca vai parar de estudar. Então, ao meu ver, para trabalhar na prescrição de exercícios físicos, tem sim que ter a faculdade de educação física. Aí depois o rumo que o profissional de educação física vai tomar, que pode ser um rumo diferente do que eu, que pode ser o rumo diferente do que outro profissional de educação física, e isso eu acho que isso vai se moldando com as experiências que o profissional vai tendo. Eu acho que eu respondi a pergunta. Se vocês ficarem com mais dúvidas sobre esse tema, podem escrever aqui embaixo para mim, eu terei o prazer de responder. Para você que já segue o canal, não deixe de dar o seu like. Para você ainda que não segue o canal, eu vou pedir o seu like, ativação da notificação para você receber mais conteúdos e, claro, a sua inscrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!